seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Conectar-se. E para fechar o nosso mês de agosto, com o Dia do Advogado, que foi no dia 11 de agosto, nós trouxemos uma pessoa muito legal, extremamente especial. Eu estou muito feliz de estar aqui com ele. Ele é Jean Michel Forest, é promotor de justiça desde 1998 e atua aqui na comarca de Balneário Camboriú. Jean, seja muito bem-vindo. E, sério, muito obrigada. Eu estou muito feliz. Imagina, Miné, foi um prazer quando tu me convidasse, vir falar sobre a vida, sobre trabalho, enfim, é um grande prazer. Né? Estamos aqui para conversar e tentar, enfim, auxiliar de alguma forma, expor como que a gente faz o nosso dia a dia, enfim, estamos aí. Ai, que bom, Jean, de verdade. Obrigada. Imagina. E eu quero saber, quem que é o Jean? Quem que é o Jean quando não está trabalhando? O Jean, quando não está trabalhando, é um pai de família cujo principal objetivo digamos assim, estar sempre em família, sempre estar junto da família. Eu sempre digo o seguinte, que na minha carreira ela é importantíssima, eu adoro o que eu faço, se eu tiver que acordar pela madrugada para trabalhar, eu adoro mesmo. Mas, em primeiro lugar, vem a minha família. Então, assim, tudo gira em torno do desenrolar da minha família, dos meus filhos, da minha esposa. Então, assim, desde sempre. Foi algo que eu estabeleci como meta, né, desde que eu formei a família, que começamos a formar a família, eu e minha esposa. E eu disse assim, independente de tudo que ocorrer, o primeiro lugar é sempre a família. E eu sempre digo isso para as pessoas que trabalham comigo, que é o que você tem que dar prioridade. Então, assim, o Jean é aquele pai que está em casa, eventualmente fazendo o almoço para os filhos, para a esposa, embora a esposa não consiga almoçar em casa em razão do trabalho, mas ele está sempre em volta dos filhos, que vai tá sempre buscando o melhor para eles e para toda a família. Enfim, depois disso é aquele que vai se fazer o exercício diariamente. Eu passei por uma mudança radical em termos de vida desde 2018. Eu era obeso, aí fiz uma cirurgia bariátrica e desde então eu mudei de vida completamente nesse sentido. Então é aquele que durante os horários de folga, digamos assim, ele está normalmente vivendo em prol da família, sempre esse é sempre o meu objetivo, e também eventualmente fazendo exercícios físicos, academia, corrida, enfim, esse é o Jean do dia a dia. Né? Não sou uma pessoa que costuma, digamos, sair muito, é uma pessoa que sou muito caseiro, gosto de estar em casa, não é por opção, é por gostar mesmo. Sim. De estar próximo, por isso que eu disse, eu estou próximo e eu fico feliz porque meus filhos também estão muito próximos, a gente está sempre muito próximo. Então isso é muito bom, né, gente? Com certeza. Vocês que têm filhos também, tu sabes, assim, o filho, ele é algo, assim, divino, que Deus, assim, nos coloca, que te traz ao primeiro momento da tua vida, assim, se transforma completamente. Quem tem filho sabe disso, e assim, eu sempre estabeleci isso em mente, assim, vamos criar uma família, vamos criar mesmo. É para criar uma família e viver a família. Sim. Né? Porque até onde eu saiba, essa é a única vida que temos, né? Enfim, independente de qualquer credo e tal, mas enfim, você tem que viver isso e é o que eu faço diariamente. E Jean, em que momento tu escolheu o direito? Em que momento que foi essa escolha para ti? Então, olha só, eu sou de uma cidade do interior, né? Uma cidade pequena, que hoje tem 7 mil habitantes, Anita Garibaldi, próximo a Lages. E, obviamente, com todas as dificuldades, eu saí por volta de 1990 de casa, com 13 anos, para estudar em Lages. Né? Minha mãe, buscando uma vida melhor, como ela já tinha feito com meu irmão mais velho, a minha mãe era professora, disse, não, vamos buscar. Eu fui estudar em Lages e fazer o segundo grau em Lages. E aí, eu fazendo o segundo grau, eu percebi, lá eu tinha um professor que dava aula de direito. Né? No curso que eu fazia, eu tinha uma matéria de direito, e aí eu me apaixonei pelo direito e resolvi, não, eu vou fazer direito. Aí eu fiz vestibular,
passei na Uniplac, né? Me formei em Lages, fiz toda a faculdade em Lages. Mas e ninguém ali, da tua família exerceu direito? Zero. Ninguém. Ninguém pra tu dizer, eu quero ser igual ele. Hoje já tem sobrinha, enfim, que tá no direito, na área do direito, mas até então ninguém mesmo. Foi aquela aula que chamou a atenção, que acendeu a luzinha, nossa, isso é muito bom, isso é legal. E aí eu digo, não, isso é o que eu quero para minha vida. E aí fui fazer direito. Na época eram poucas faculdades de direito, assim, eu me lembro que foi muito concorrido, eu estudei muito para o vestibular. E aí passando, e eu ainda falando um dia desses para um sobrinho, né, ele me perguntando como é que foi a vida de concurso e tal, eu falei para ele, olha, eu desde o primeiro semestre, eu ia à biblioteca diariamente. Né? Eu ficava entre 1 a 2 horas todos os dias antes da aula. Eu chegava na faculdade por volta das 4, 5 da tarde e ficava até iniciar a aula às 7 na biblioteca, lendo, estudando. Então, assim, eu me apaixonei pelo direito. Então, por isso que eu digo assim, ó, e depois, obviamente, aí veio o Ministério Público, que aí, assim, completou a paixão, assim, que eu tenho. Tanto que eu digo assim, ó, o trabalho, nós exercemos algumas funções fora de horário, que é plantões Sim. e tudo mais. Eu adoro. Eu faço na maior tranquilidade, muito, porque é algo muito gratificante. Sim. Gia, tu passou no concurso em 98. Tu chegou a advogar em algum momento? Não na cheguei, época acho que não precisava. Eu me formei em dezembro, né? Coincidentemente, no dia 13 de dezembro de 97, eu me formei. Fui a Florianópolis fazer escola do Ministério Público, né? Porque até então eu já tinha intenção de fazer concurso público, eu não tinha intenção de fazer, de advogar. E aí, embora tenha feito, fiz a prova da OAB, aquela coisa Sim. toda, tá preparando, porque obviamente você não pode esperar do concurso público, embora fosse a minha meta, mas eu não tinha, como eu disse, vendo uma família humilde, eu precisava também montar a minha vida, a renda Sim. e tudo mais. E aí, enquanto eu fazia escola, eu trabalhei lá num determinado local, e aí eu fiquei, acho que 8, 9 meses, quando o concurso começou, meu concurso começou em julho de 98. Em julho de 98, ou seja, 7, 8 meses depois da formatura. E logo em sequência eu passei. Não havia necessidade de nenhum requisito para ingresso no Ministério Público. Na magistratura havia necessidade Sim. de 1 ano, né, de exercendo alguma atividade ou, eventualmente, a escola da magistratura. Mas como eu acabei indo, embora tenha feito todo o meu estágio durante a faculdade no judiciário, mas eu acabei assim, dando a oportunidade de fazer a escola do Ministério Público, eu adorei aquilo e aí foi. Como tudo na vida, eu sempre digo assim, ó, Deus ele sempre abre as portas no momento certo para cada um, ele tem um momento de cada um. E ele sempre abriu as portas para mim no momento exato, no momento certo, tudo deu tão certo assim, ó, que eu só tenho a agradecer a ele, porque assim, ó, e isso aconteceu também na entrada na escola do MP, na opção da carreira, de ter conseguido passar no primeiro concurso que eu fiz. Eu digo assim, ó, que o concurso não basta só conhecimento, né? O concurso tem N circunstâncias e fatores, e eu estava assim, ó, no momento ímpar, assim, ó, eu sou uma pessoa um pouco tímida, só para tu teres uma ideia, e assim, ó, eu nunca fui muito assim de conversar e socializar tanto, mas por ser tímido. E eu sentei, eu nunca me esqueço, na banca da prova oral, assim, as coisas aconteceram assim de uma forma que até hoje eu não consigo compreender como que aconteceram. Por isso que eu digo, Deus faz tudo no momento certo, porque eu fiz uma prova oral assim perfeita. Até eu lembro que eu fui, tanto que a minha nota foi 9, alguma coisa, não me recordo exatamente, mas 9 alguma coisa na prova oral, porque realmente assim, foi uma prova que nem eu imaginei que eu conseguiria fazer. Nossa, tu sabe que eu passei por uma época de estudar para concurso, eu fiz acho que eu tentei uns 6 concursos assim que eu fiz, e eu estudava das 3 da manhã até as 10 da manhã para depois ir para o escritório trabalhar, enfim. E aí teve um momento que eu falei pro Cássio assim, eu disse, Cássio, eu vou desistir dos que tem prova oral, porque eu não vou conseguir fazer prova oral, porque eu fico muito nervosa. Exato. E daí os de prova oral
todos eu já desisti. Eu falei, mas não vai me sobrar muita coisa, porque eu também quero ganhar mais. Sim, porque a maioria tem prova oral. E tu sabes, então, igual, né? A mesma coisa. Eu não conseguia. Eu, quando tinha prova oral na faculdade, eu passava mal uma semana antes da prova. E sempre foi assim. E eu não sei, eu não consigo compreender. É algo assim que me chama muita atenção, eu sempre falo isso. E eu me lembro que terminou a prova, um colega de escola da MP que assistiu a prova, né? A prova é um ambiente público e tal, e ele assistiu. Ele disse, nossa, Gia, tu conseguisse responder tudo. E é verdade, assim, eu confesso que eu não consigo compreender a minha segurança e a minha tranquilidade naquele momento, que é algo que eu nunca imaginei. Sim. Eu fiz várias provas orais, quem me conhece sabe que assim, eu gaguejava sempre, nossa, como tu diz assim, ó, era pânico para mim, prova oral. Sim. Mas enfim, era uma etapa do concurso e sim, tanto que no meu primeiro júri depois que eu fui fazer, eu tava assim, talvez 10, 15 vezes mais nervoso do que eu estava na minha prova oral. Né? Nossa. Então, por isso que eu digo, as coisas acontecem quando é para acontecer, enfim. E aí, foi, sim, Então, assim, por isso que eu falo, assim, quem quer fazer concurso público, assim, tem realmente essas barreiras. E era algo que me preocupava muito, né? Imagina fazer uma prova oral agora, e na formatação anterior, você ficava, era um semicírculo e você ficava numa cadeirinha no meio do semicírculo e você tinha toda a plateia atrás. Então, eu cheguei, a minha prova foi às 2h da tarde, o auditório da Procuradoria-Geral estava cheia, lotada, tinha muita gente de pé, inclusive. Então, mas aquele ambiente para mim foi como se eu tivesse sentado num quarto, eu e os membros da banca, sem nada, fluiu muito bem. Enfim, era para ser, né? É para ser, quando é para ser, vai ser mesmo. Nossa. Jean, e aí tu fez o concurso, entrou, tu foi direto, é que aqui até, deixa eu voltar, porque hoje tu tá na área da moralidade administrativa, isso, né? Aqui em Balneário Camboriú. Mas eu fui, assim, ó, eu tive também o privilégio, eu digo, as coisas aconteceram para mim sempre de forma... como eu sonhava, né? Que eu acabei conseguindo ir, né? Para Lages. Eu fui promotor substituto em Lages, que imagina, praticamente é minha terra. Embora eu sendo natural de Anitta, mas eu fiz todo o meu 2º grau e a faculdade em Lages. Então, eu consegui trabalhar em Lages. Fiquei 2 anos como promotor substituto em Lages. E, na sequência, eu fui promovido para Dionísio Cerqueira, né? E aí, em Dionísio Cerqueira, eu fui promovido depois, na sequência, para São Miguel do Oeste. Certo? E aí vem mais um detalhe que eu falo, enfim, da minha vida pessoal, que eu conheci minha esposa lá, no extremo oeste. E o mais interessante, eu estava trabalhando em Dionísio Cerqueira, ou melhor, eu já havia sido promovido para São Miguel do Oeste, e no primeiro mês que eu estava em São Miguel, Dionísio Cerqueira, obviamente, não havia promotor, e eu tive que trabalhar, então eu fiquei em Dionísio Cerqueira e São Miguel. E o colega que substituiria em São José do Cedro, que é a cidade da minha esposa, acabou que não pôde e não deu, e eu acabei ficando também naquele único mês que eu trabalhei em 3 comarcas diferentes. E, ou seja, era uma correria total, tu parava mais na estrada correndo, e as comarcas, assim, ó, quem conhece o extremo oeste do estado sabe, assim, ó, a distância ela não é tão grande. De Dionísio a São Miguel é mais ou menos 65 quilômetros, mas o trânsito é muito complicado, é muito caminhão e tal. Mas enfim, e eu acabei São José do Cedro ficando no caminho. E aí foi lá que eu a conheci. Num dia, por incrível que pareça, e lá eu acabei conhecendo num único mês que eu trabalhei. Foi o mês que eu a conheci, onde depois a gente acabou, enfim, se conhecendo melhor e estamos hoje juntos. Tanto que ontem foram 24 anos. Nossa, exatos. Sim, eu vi que você estava de aniversário de casamento. Então, 24 anos. Então, assim, ó, foi algo... Por isso que eu digo, as coisas vão acontecendo. Sim. E aí, de lá, de São Miguel, eu vim para Balneário Camboriú. Até então eu nunca tinha morado no litoral, com exceção daqueles 7, 8 meses em Florianópolis. Acabei abriu a oportunidade, digo, não sei se vou ou não, embora tinham vários colegas que eram mais antigos do que eu, que tinham a prioridade de vir para cá, mas acabaram retirando o nome, porque até então era uma comarca muito complicada. Balneário Camboriú, quando eu cheguei em 2001, 2004. Em 2004 que eu cheguei aqui, 23 de maio de 2004, foi quando eu cheguei. E era uma comarca, assim, ó, era uma única vara criminal, muitos processos, tudo muito acumulado, assim, ó. E os colegas retiraram. Haviam 6 pessoas na minha frente, os 6 retiraram a inscrição e acabei vindo eu. Assim, também do nada. Eu acabei vindo. Como, assim, trabalho para mim nunca foi... Eu nunca
quando tu faz o que tu gosta, tu não dá muita... Sim, se é muito, é pouco, tu não... Isso não influi em nada, né? E eu acabei vindo e aí me apaixonei também pela cidade. Acho que quanto a maioria das pessoas que vêm aqui para Balneário Camboriú, essa é uma cidade que... E isso um amigo meu me disse, Jean, se tu for para lá, tu não sai mais. Tu não vai voltar para Lages, que era em tese até então meu objetivo de final de carreira, voltar para Lages. E eu acabei vindo para cá e daqui nunca mais saí e não tenho pretensão alguma de sair. Sim, que é maravilhoso É morar muito aqui, bom, né? é uma cidade muito boa. A cidade ela melhorou em todos os sentidos, assim, ó. Sim. Ela melhorou não só no trabalho, o nosso trabalho hoje ele tá bem, assim, ó, em relação ao que era. Claro, o trabalho sempre tem, problemas sempre vão existir. Nós só trabalhamos com problemas, obviamente, na profissão, mas assim, melhorou muito a cidade como um todo, a qualidade de vida é perfeito, assim, ó, principalmente para criar os filhos, é muito boa mesmo. É bom aqui. Então, enfim, eu sou suspeito para falar, né? Tanto que não saí, eu recebi alguns convites dos procuradores gerais que me convidaram para trabalhar na procuradoria, corregedores também, e eu declinei dos convites todos. Claro, principalmente em razão da família, como eu disse, é a minha prioridade, e a hora que você faz um trabalho desse, você praticamente te suga muito, naturalmente. E eu me conhecendo, eu saberia que eu ia ficar focado no trabalho e aí deixaria de lado o que é a minha prioridade, que seria a família, e eu não iria fazer isso jamais. Então, recusei todos os convites e não pretendo jamais sair daqui. É claro que eu não vou falar pelo dia da manhã, mas hoje eu te diria 0% de chances de eu sair daqui, porque eu gosto muito daqui. Sim. Jean, e o que significa, na prática, atuar na área da moralidade administrativa? Olha, eu vou te dizer, é algo também que assim, me prendeu muito, né, a moralidade administrativa. Porque quando eu cheguei em Balneário, até o ano de 2009, que foi quando eu assumi essa promotoria de justiça, eu nunca tinha trabalhado em coletividade, em áreas de coletividade. Sim. Que são as áreas moralidade, consumidor, meio ambiente, eu nunca tinha trabalhado. Sempre fui promotor criminal, sempre. A minha atuação foi quase que toda criminal, durante todo o período de carreira. Inclusive, como substituto, eu substituía mais as promotorias criminais e, eventualmente, a promotoria da infância e família. E aí, de repente, eu me vejo numa oportunidade de ir para uma e digo, olha, eu vou conhecer, vou ver. E aí também foi algo assim que foi muito bacana, porque gostei muito da matéria, e principalmente porque é algo que você fica acompanhando o que está acontecendo na cidade relativo ao trabalho, como que os agentes públicos estão desenvolvendo o seu trabalho, você fica buscando sempre a melhoria, digamos, do que é público, a defesa do que é público. Isso eu adoro. Então, assim, ó, e é o que a gente tem feito. Assim, ó. Nossa, tivemos muitos avanços aqui em Balneário nesse sentido de trabalho, e claro que aí o tempo, com a experiência que você vai adquirindo, você vai adquirindo algumas experiências, então você acaba trabalhando assim de uma forma um pouquinho diferente do que você é aquele promotor criminal, que é o promotor que está ali sempre buscando eventual, claro, condenação quando for o caso e quando for absolvição também, mas assim, ó, mas uma posição de mais de olhar a administração pública não só com o olhar do fiscal da lei, que é a nossa função, mas também se colocando eventualmente na condição do administrador. Então, assim, ó, foi algo que me chamou também bastante atenção, e hoje eu aqui estou nessa área, e também assim, eu sem qualquer intenção por hora de sair, porque é muito bacana, é muito, principalmente quando tu trabalha com a questão pública, como eu estava dizendo, você saber que o teu trabalho, por exemplo, em determinada obra, nós fizemos um trabalho, a obra até então orçada em 19 milhões, depois foi executada por 12. Então, assim, ó, indiretamente, olha o que a gente trouxe de benefício para a sociedade. Então, são coisas que não aparecem, mas que para mim é uma gratificação enorme. Eu saber passar todo dia, quase todo dia eu passo pela aquela respectiva obra, e lá eu vejo que ali contribui muito com o meu trabalho. E como eu disse, aí é um trabalho mais interno. Não é um trabalho que você sai querendo divulgar, tá? Porque não é a minha forma de agir hoje. Então, assim, ó, e aí você vê, isso é muito gratificante. Nossa, e faz toda a diferença para nós como população aqui na cidade, enfim, né? Ah, sim. Jean, qual que foi ou está sendo o maior desafio dentro do que tu faz, assim, para ti? Tem algum desafio ou que tu já passou? Sim, o maior desafio no trabalho,
eu posso dizer, é assim, é você montar, até ontem ainda debatia numa determinada reunião, que o agente público que eu falo, todos nós, e eu me considero um agente público, principalmente os mais antigos, e eu já estou aí com 26 anos no Ministério Público, tu vais adquirindo algumas características que, digamos assim, eu vou usar, entre aspas, aqui, manias, né? Então, assim, então que tu acaba, às vezes, fazendo algo que não está certo, né? Que tu não faz, às vezes, com dolo, e eu vejo isso muito na administração pública, que o administrador, ele age, principalmente o servidor, ele age de uma forma, começou agindo e continua a vida toda. Então, assim, o maior desafio está sendo aqui, você conseguir demonstrar para ele assim, olha, isso está errado, tem que haver uma correção. É claro que isso não cabe a mim, cabe ao administrador como um todo. No caso aqui, o chefe do executivo, o chefe do legislativo, eles é que tem que fazer. Mas só que você poder cobrar isso e você fazer com que eles entendam que você está fazendo isso não é para atrapalhar o serviço deles, para fazer eles trabalharem mais ou menos, nada disso. É para corrigir os erros que existem dentro da administração. Eu sei que são coisas que às vezes podem parecer simples, mas que no final faz muita diferença. Eu dou um exemplo assim, um veículo, o motorista, ele hoje nós temos um acordo firmado com o município, onde o município é obrigado a ter um diário de bordo, enquanto não houver o meio eletrônico. Isso foi implementado da metade do ano passado para cá. Mas é uma coisa tão simples, que é o controle do uso do veículo público. Então, assim, é uma coisa que deveria ser tão simples, mas é que traz, realmente. Imagina o servidor que está dirigindo um veículo há anos, daqui a pouco tem que começar a preencher um diário de bordo. Mas assim, mas isso é importante. É importante por quê? Porque lá no final, você, agente público, tem a garantia de que ninguém vai poder lhe acusar de nada, que você usou o veículo para serviço, devidamente, como tinha que ser, e não usou para fins pessoais, que obviamente isso é vedado por lei. Então, assim, esse é o maior desafio que a gente enfrenta na atuação do Ministério Público na área da moralidade. É você instaurar procedimentos e fazer com que isso venha a ser uma regra e modificar. Como aconteceu logo que eu assumi o primeiro desafio nesse sentido, eu nunca me esqueço, que foi a questão do ponto eletrônico, ponto biométrico. Na época, então, o secretário da administração, ele disse, não, vamos implantar, firmamos lá um acordo. Ele começou a implantar, mas muitos não batiam, não tinha aquele controle de ponto. Então, as pessoas reclamaram muito no começo. Então, assim, isso eu diria assim, e permanece desde então, várias questões que vêm, que até você mudar, digamos, a rotina, o pensamento do servidor público, isso às vezes demora um pouco. Vezes, eu ia dizer, às vezes parece ser diferente implantar isso, porque as pessoas, o diferente sempre espanta, né? Quando vem alguma coisa. Tudo que é diferente. Até para nós no dia a dia, alguma coisa que a gente quer fazer, até a gente conseguir assumir aquilo e permanecer fazendo. Por isso que eu digo, nós, e eu me considero, imagina, com 26 anos, já tenho um bom tempo de atuação no Ministério Público, nós também mudamos as rotinas. As coisas vão mudando, vão se aprimorando. Até então, nós não tínhamos inteligência artificial e agora eu tenho inteligência artificial, eu preciso me adequar, eu preciso ver. Então, assim, eu venho de uma época que eu ingressei no Ministério Público, embora já com computador, mas tinham acabado de entregar computadores aos promotores de justiça. Então, assim, é algo muito recente. Recente também, nem tanto, 26 anos, é bastante tempo, mas assim, é algo que eu não conhecia. Eu mal sabia trabalhar em um computador. Então, você tem que aprender. E realmente, aí o que é novo, o que é diferente, dá um certo receio. E eu me coloco nisso também. Por isso que eu entendo muito eles. Eu acho que o nosso papel hoje, eu sempre falo isso para os colegas, assim, nós temos que também nos colocar no lugar do outro. Antes de você fazer uma cobrança mais incisiva. Não, eu vou cobrar... Claro, você não pode, obviamente, transacionar com o que é público de forma alguma, mas você também tem que se colocar nele, no momento dele, que nunca batia o ponto e vai ter que começar. Então, vamos dar um prazo, um tempo. E isso tudo a gente tem que entender, né? Sim. E, Jean, como é que é para te lidar com figuras públicas, assim? Ainda mais hoje em dia, do jeito que está. E nessas questões mais sensíveis, como é que tu administra, assim, isso? Assim, eu digo assim, que é muito... hoje, talvez, muito mais fácil para mim, né? Hoje, eu me considero assim, mais tranquilo, de certa forma, na minha forma de agir,
Pelo fato de eu, assim, ó, eu sou uma pessoa que, como eu mencionei lá no início para ti, assim, ó, eu não falo mais com a imprensa, não tenho mais contato algum, mas é por opção, para justamente não tratar de casos específicos, assim, embora eu tenha mencionado alguns aqui de forma pontual, mas são casos... E, na verdade, todo o meu trabalho ele é público, obviamente, ele não é nada sigiloso, e o que é sigiloso, obviamente, coberto por lei, mas, assim, com o tempo, isso se tornou mais tranquilo, da minha parte, ao menos. Sim. Porque eu faço o meu trabalho, eu coloco para os agentes públicos, eu estou nessa área, eu passei por 3 prefeitos, estou no terceiro prefeito agora, iniciou lá com o Edson Renato Dias, depois o prefeito Fabrício Oliveira e agora a prefeita Juliana Pavan. Então, é o terceiro, eu assim, e com vários presidentes de Câmara, que aí sim tem uma alternância um pouco maior. Sim. E aí eu sempre coloco para eles assim, olha, eu faço o meu trabalho, né? Que é com quem eu tenho contato, eu digo, olha, eu faço o meu trabalho, não é nada e não pessoalizo de forma alguma. Eu, aliás, eu até gostaria que, quem sabe no futuro isso venha acontecer, que as situações nos venham sem nomes. Sem nomes. Não preciso de nomes. Para que nomes? Nomes para mim, no meu trabalho, é um mero detalhe. Sim. Entende? Então não me interessa se o nome é João, Pedro ou Paulo. Sim. Deveria ser o fato. Olha, eu tenho esse fato e esse fato tem que ser julgado. E eu digo assim, ó, você esquecer nomes, esquecer raça, religião, credo, enfim, posição política, você esquecer tudo. Sim. Você colocar... Olha que bacana seria... Eu creio que você talvez conseguisse ser muito mais justo, a aplicação de uma justiça talvez mais ampla, se você não tivesse mais nomes, que você fosse como aquela que a gente usa muito, usa eventualmente a testemunha protegida que não tem nome, né? Sim. Que ela só tem um indicativo, fulano, pessoa 1, pessoa 2, pessoa 3. Já pensou que bacana seria? Porque aí é o seguinte... O promotor que vai denunciar ou o promotor que vai atuar na causa, o juiz que vai julgar, ele nem sabe quem são as pessoas. Essas pessoas estão lá guardadas. E aí ele vai julgar o quê? O fato, tão somente o fato. Como eu vou analisar tão somente o fato e não as pessoas. E é o que a gente tem que fazer. Então eu tento ser, e é o que eu tento fazer diariamente, é trabalhar o fato, independente de quem quer que seja. Se for o prefeito, se não for, se for o secretário, se não for, se é o motorista, se não é o motorista, se é... Não importa. Não importa. Tem que trabalhar o fato. E eu espero, quem sabe, um dia isso aconteça. Eu acho que nós seremos muito mais justos. Seria, né? Tu sabe que eu tenho aqui, eu tava até procurando, agora eu tava falando, eu tava procurando, porque eu tinha colocado uma pergunta para conversar contigo, que como você lida com a tensão entre fazer a justiça e seguir estritamente a lei? Eu acho que vem muito ao encontro, realmente. Então. Daquilo que tu não vê, não saber quem seria tão mais fácil. Exatamente, seria tão mais fácil. Não para ti, eu digo para as pessoas. Para as pessoas, né? para todo mundo. Principalmente porque aí, assim, ó, eu saberia que o cidadão, que o magistrado está decidindo, ou que o Ministério Público, o promotor de justiça está demandando contra mim, não pelo meu nome ou por que quer que seja, ou pela minha cor, pela minha raça, por que quer que seja, mas pelo fato no qual eu estou inserido, entende? Eu diria que isso seria o ideal. É claro que existem N circunstâncias que você tem que avaliar. Por exemplo, o réu, obviamente, ele tem as condições pessoais que durante uma fixação de pena você tem que fazer a avaliação. Ok, eu sei disso. Mas, assim, ó, utopicamente eu vejo que seria muito mais justo. Né? Porque hoje eu sempre digo assim, ó, infelizmente... você às vezes não consegue fazer com que a lei seja aplicada e se faça justiça e vice-versa. Entende? Infelizmente você não consegue isso. Sim. Então talvez você omitindo, você excluindo as pessoas, que eu digo assim, a pessoa no sentido de nome e de identificação. Sim. Só o fato em si. Eu tenho esse fato. O que é esse fato? O que aconteceu? Vamos analisar ele. Pronto, só isso. E quando eu fazia júri, eu falava muito isso. Embora há muito tempo faz que eu não faço júri, mas eu sempre colocava isso para as pessoas. E não importa se a vítima é A ou se o réu é B, não importa. Vamos analisar o fato. O que aconteceu naquela data? Esqueçam os nomes ou as qualificações, o quem quer que seja. Não Sim. interessa. Vamos analisar o fato e deu. É isso que a gente está. A gente está para isso, né? Nossa. Acho que você consegue ser muito mais justo assim. Mais justo. Não que se vá fazer justiça. A gente sabe disso, que nem sempre você consegue fazer. E aí que vem algo que eu talvez eu tenha... Não estou dizendo que eu aprendi, que aí seria
seria eu me achar o supremo de tudo, mas de forma alguma. Mas assim, ó, eu tento fazer diariamente, é entender, como eu disse, me colocar na posição do outro, né? Então eu estou tentando isso hoje fazer diariamente no meu trabalho. Eu me coloco na condição do agente público que está ali, do prefeito, do presidente da Câmara, do vereador, do secretário, para ver, será que ele tinha opção, não tinha? Sim. O que pode fazer, o que não pode? Para quê? Para que você tente ser um pouco mais próximo, né, da efetivação da justiça. Enfim, é isso que a gente tenta fazer. Sim, sempre, né? Sim. Jean, em algum momento, até quando tu trabalhava mais nessa parte criminal, tu já se sentiu ou já sofreu algum tipo de ameaça, algo nesse sentido? Já. Isso é um momento muito complexo, né, que eu vivenciei e, infelizmente, a minha filha mais velha passou por isso também, né, porque eu tinha, em determinado momento, eu tive que andar com pessoas, obviamente, para garantir a segurança minha e em todos os lugares que eu ia, e isso, em determinado momento, obviamente, como era uma criança até então, creio que ela tinha 6 anos de idade, se não me falha a memória, e era um momento que você tinha que tentar, obviamente, não ocultar dela, mas evitar, para não expor e tal, e de repente, em determinado momento, ela me diz, meu Deus, por que esse rapaz está atrás de nós? Né? Mas ele estava atrás de nós propositadamente, eu sabia quem era e tal, isso chamou, ela ficou muito assustada, então aquilo me chamou muita atenção, tanto que logo na sequência eu acabei dispensando, eu digo, não dá, isso está trazendo muito prejuízo, talvez vá ser mais prejudicial para mim, para minha família, do que se eventualmente, e graças a Deus não aconteceu nada, viesse a acontecer, mas eu fiquei acho que uns 15, 20 dias mais ou menos nesse tipo de situação, que é muito delicado, é muito ruim. Mas eu sempre digo assim, ó, você tem que tentar tirar o aprendizado disso. Então, assim, ó, e aí vem o aprendizado, como eu disse, assim, você vai começando a evitar, modificar o teu horário. Eu, por exemplo, tento modificar sempre os meus horários. Questões básicas de segurança que, na verdade, deveria valer para todo mundo, né? Sim. Mas, enfim, isso já aconteceu, é muito ruim mesmo. Principalmente em relação à família. Por isso que eu entendo que muitas pessoas às vezes dizem assim, mas afeta a minha família, prefiro não me expor. Eu entendo, porque realmente a exposição é muito, e ainda mais quando tu vê uma criança de 6 anos ali de mão dada contigo e naturalmente você percebe o pavor dela de ver o que está acontecendo, como é que tem alguém atrás de nós. Sim. E, enfim, e caminhando assim, e ela estava indo ao colégio, naquele momento nós estávamos levando ela, eu estava levando ela ao colégio, e isso aconteceu, então ficou um momento um pouco chato. Mas, enfim, depois disso tudo certo e acontece, faz parte também. Sim. E, Jean, alguma frustração que tu já passou, assim, que tu se sentiu... Eu não queria usar a palavra frustração de novo, porque eu iria repetir. Mas quando a gente se sente... Me fugiu a palavra. Meu Deus do céu, agora me fugiu a palavra. Incapaz de resolver. Incapaz, isso, de resolver aquilo. Olha, por incrível que pareça, assim, ó, tem um único momento que isso sempre me vem à mente nesse sentido do meu trabalho, que foi enquanto aqui em Balneário Camboriú eu fiz um plenário do Tribunal do Júri, onde eu acabei pedindo a absolvição do réu, e ele acabou sendo condenado. Porque havia um assistente de acusação, uma assistência muito bem feita, mas, na verdade, aquele fato ele não cometeu. Ele tinha muitos antecedentes, péssimos, diga-se de passagem, mas ele não podia ser julgado pelo passado dele. Ele tinha que ser julgado pelo fato que ele cometeu. E acabou que, na época, a formatação do júri era um pouquinho diferente, mesmo número, mas a aquisitação era diferente, e ele acabou sendo condenado por 4-3. Reputo aí muito bem em razão da assistência da acusação, né? Porque o que eu fiz nessas horas que o promotor, e isso já aconteceu algumas vezes na minha carreira, como promotor do júri, você tem um assistente de acusação e eu pedindo absolvição. Isso não porque normalmente tu pede absolvição, é o réu absolvido e como todas as outras vezes, mas algumas vezes já aconteceu de ter um assistente de acusação. Mas nesse momento, nesse caso específico, o cidadão ele tinha uns antecedentes assim terríveis, horríveis mesmo, horríveis.
Eu creio, e aí, de certa forma, eu até entendo o jurado, porque você vê o que ele fez, e obviamente o assistente de acusação, quando ele expôs só o passado e não o fato. Sim. O fato, ele havia agido em legítima defesa de forma muito tranquila, tanto que terminado a sessão, ele condenado, o magistrado veio e me disse assim, me arrependi de ter pronunciado ele. Eu deveria ter absolvido sumariamente, porque isso era quase que óbvio que iria acontecer diante dos antecedentes dele. Então eu digo o seguinte, assim, e aí vem aquilo que eu falei em razão da justiça, né? Você tem que ser julgado pelo que você fez, não pelo que você foi. Sim. Ou pelo quem você é. Entende? E então isso me chama muita atenção. Embora logo na sequência o advogado obviamente recorreu, foi anulado o júri e depois ele foi absolvido. Então isso aconteceu na sequência, mas aquele júri para mim ficou muito marcado. Sim. Porque eu percebi que, embora eu deixei, e quando há ciência da acusação a gente divide o tempo, né? Entre Ministério Público e assistente. Uhum. E eu deixei 90% do tempo para ele. Eu digo, olha, eu estou convencido, 90% não, menos, mas sei lá, uns 75%, 80% do tempo. E eu digo, eu expus porque eu estava pedindo absolvição, expliquei. E coloquei, assim, mas de forma um pouco superficial, talvez, de que o passado dele não importava naquele momento. Talvez eu devesse, e aí vem um arrependimento, não sei se é arrependimento, mas talvez naquele momento eu devesse ter ressaltado melhor isso para o jurado. Embora eu compreendo também, assim, embora eu compreendo o jurado como leigo de ter condenado aqueles 4 jurados que condenaram naquele momento, porque realmente, assim, os antecedentes eram antecedentes, assim, os relatos das vítimas nos quais esse cidadão teria passado eram crimes violentos, eles relatando, então realmente chamava a atenção. Então é o único momento que eu digo assim na minha carreira. No resto, assim, não vou dizer que, claro, você vai mudando algumas práticas com o tempo, vai aprimorando, vai aprendendo, né, modificando algumas coisas, mas assim, a única coisa que realmente assim, não vou dizer arrependimento, mas assim, me deixa de certa forma, não vou dizer frustrado também, não, óbvio, mas assim, talvez eu devesse ter trabalhado um pouquinho mais naquele júri, né? Foi o único. E olha que eu estou falando porque, como eu disse, eu gostaria de ter feito justiça efetivamente. Naquele momento não foi, ele acabou sendo condenado, embora absolvido depois. Ele estava preso não por aquele caso, estava preso por outro caso. Como eu disse, ele tinha muitos antecedentes. Enfim, mas faz parte, né? Enfim, é uma loucura essa vida dentro da justiça. Sim, mas né, é apaixonante, né? Você sabe que é muito legal, é muito bacana. Isso eu adoro, assim, trabalhar. Embora, assim, claro que parece que a gente fala que é tão bacana, é óbvio que a gente só trabalha com problemas, a gente entende de forma alguma, né? Não estou aqui desmerecendo, porque mesmo na minha área, que são problemas gerais, que não são problemas que causem, talvez, dano direto a alguém, mas indiretamente causa muito dano. Então, assim, mas são problemas, né? Então, assim, não é desmerecer de forma alguma. Não, mas é bem isso. O Cássio também, ele chega em casa, às vezes, ele diz, eu tenho paz quando eu estou em casa, porque eu passo o dia todo lidando com problema. Sim. E ele fala, eu amo estar em casa, tá? Eu, ele e a Ágata, porque ele diz que é o momento em que ele está em paz. Sim. Ele diz que ele ama estar em casa. Sim. Porque o dia a dia, ele fala assim, ele quase surta durante o dia trabalhando. E aí você tem esse detalhe, como eu disse, olha só, tu chegar em casa, poder ver teus filhos todo dia. Por isso que eu digo, olha que isso para mim eu não troco por nada, né? Tá, embora os meus já sejam grandes, né? Sim. Mas assim, eu não trocaria, né? Por nada isso. Então, por isso que eu sempre digo para as pessoas assim, primeiro priorizem a família. Porque você tendo uma família, você estando bem, né, na sua família, o resto tudo vai muito bem. Vai muito bem. Tudo tu consegue, com as dificuldades, claro, que você pode enfrentar profissionalmente e tudo mais, mas assim, mas o principal, você tendo, o resto você vai trabalhando. Sim. E Jean, como que é para ti, qual que é a importância para ti da estabilidade emocional e a ética dentro dessa isso é complicado, isso é muito complicado, assim, é muito complicado mesmo, assim, porque nós somos humanos, obviamente, e a gente, como humano, às vezes a gente comete equívocos e erros. Isso é muito complicado, sabe? Porque você tem, assim, você tem a tua ideia, o teu pensamento, tem tudo aquilo, só que você tem que saber trabalhar aquilo, tem que saber externar a hora que tu faz. Por isso que eu digo assim, você tem que cuidar muito quando você mexe com a vida de alguém, né? Porque assim, você está mexendo com a vida de alguém, assim, você vai afetar a vida dela, então você tem que
tentar trabalhar o máximo possível isso. E aí vem algo, como eu disse, assim, de 2018 para cá, depois que eu fiz a minha cirurgia, o esporte. Então, o esporte ele me trouxe assim, algo que mudou muito. Muito mais ainda agora, nos últimos 2 anos, eu tô fazendo corrida, então eu estou correndo nesses últimos 2 anos. Então, assim, eu me sinto muito diferente do que eu era 2 anos atrás. Como o esporte ajuda. Eu vou lhe dizer assim, olha, para mim, se eventualmente acontece alguma lesão, ou eu estou gripado, por exemplo, que nem agora no inverno, eu acabei ficando acho que 20 dias sem conseguir correr, isso fez muita diferença para mim, para o meu humor, para minha forma, então isso tudo ajuda. E eu vou lhe dizer assim, eu não era uma pessoa que não acreditava muito nisso, porque eu era uma pessoa totalmente sedentária, não dava atenção para isso, e aí eu comecei a dar, né? Depois de 2018, fazendo academia, 3 vezes a semana, e hoje eu faço 3 vezes a semana também corridas. Então eu tenho 6 dias na minha semana, eu tenho uma atividade física. Nossa. Por 6 dias na semana. O único dia que eu não faço é um dos 2 dias do final de semana. No sábado ou no domingo, aí eu descanso, não faço nada. Mas senão eu faço. Isso muda muito. Então isso eu acho que acaba refletindo no teu trabalho depois. Na forma como você vai agir, fazer você talvez pensar um pouco melhor. E aí vem uma coisa que eu também aprendi nesse pouco tempo, enfim, com um amigo, que ele me disse o seguinte, ele disse assim, nunca responda nada, nunca faça nada enquanto o teu fígado estiver funcionando. Ele quer dizer o seguinte, se algo está te incomodando agora, nunca faça nesse momento. Faça 1, 2 dias depois. Não responda, não faça, porque você vai acabar se arrependendo depois. E aí, isso é algo que eu hoje eu consigo trabalhar melhor. Essa situação já faz tempo, obviamente, que esse amigo me passou, mas hoje eu consigo trabalhar melhor. Então, assim, qualquer situação, assim, eu hoje, embora isso hoje raríssimas vezes acontece, aliás, eu acho que até faz muito tempo que não acontece, mas no trabalho, por exemplo, assim, algumas pessoas usavam como método de trabalho o ataque, né? A defesa, ao invés de se defender do fato, te atacavam pessoalmente, de todas as formas e tudo mais. Aquilo me incomodava muito. E eu tinha por hábito, já recebia, já respondia, e hoje eu já não faço mais isso. De forma nenhuma. Hoje eu paro, ok, recebi, não estou dizendo que você, obviamente, você é ser humano, você fica impactado. Em razão daquele ataque pessoal, principalmente quando vem pessoal. Eu tento o máximo, eu não pessoalizo nada. Por incrível que pareça, eu digo assim para as pessoas, eu não me interessa se você é o João ou o Pedro. Para ti, não estou querendo desmerecer você, eu digo, mas assim, não me interessa. Mas enfim, mas eu sei que isso afeta as pessoas. E aí, o que eu tenho feito? Então, eu nunca mais, isso foi algo que eu aprendi e estou conseguindo trabalhar mais recentemente. E por isso que eu digo, eu reputo muito do esporte, porque assim, a academia me ajudou, claro. Mas a academia, tu não gasta energia. Eu precisava disso. Eu sou uma pessoa muito ansiosa. Então, assim, a corrida me ajudou muito nisso. Então, eu reputo muito isso. O esporte me trouxe essa condição hoje de conseguir parar, respirar e pensar, não, isso eu vou fazer na sequência depois. Então, são coisas que você vai aprendendo com a vida. E eu acho que talvez a idade também. Imagina, eu vou fazer 50 anos agora, esse ano. Então, assim, já são aí meio século de vida. Talvez também jovem. Tu vai adquirindo experiência, né? E o que eu falo, a experiência vai mudando o tempo, no trabalho. Eu digo assim, hoje, nessa minha promotoria que eu estou hoje, eu tenho certeza que se eu for conversar... E eu converso com alguns advogados da época que trabalham, que a gente tem trabalhos, eventualmente, da época e de hoje... eles também dizem, é verdade, a gente nota que você... E realmente, tu tem que tentar evoluir. Não estou dizendo que tu é evoluído de forma alguma, mas assim, você tem que tentar sempre. Né? E enfim, hoje eu posso dizer que estou bem mais tranquilo. Espero, assim, eu conseguir manter sempre isso, né? Mas é que às vezes nem sempre. Eu também sou humano, então, assim, obviamente que tem dias que você isso pode acontecer. Mas tu tem que tentar trabalhar o máximo que der. Claro, vai acontecer como erros acontecem também. Eu também erro, todos nós erramos, né? Enfim. Verdade. Jean, e na tua visão, qual é o papel do Ministério Público no fortalecimento da democracia? Eu digo que o papel do Ministério Público é essencial. É essencial pelo seguinte, nós temos que ter pilastras hoje no país que, infelizmente, elas são muito degradadas. O Brasil hoje ele passa por momentos bem delicados, né? Então, assim, eu vejo que o Ministério Público hoje, talvez parte disso,
decorra até do enfraquecimento do Ministério Público. Eu falo que hoje nós somos uma instituição muito mais fraca do que nós éramos lá atrás. Entende? Eu creio que isso, infelizmente, contribuiu para todas as questões que ocorrem hoje no país. E aí eu digo o seguinte, nós, como agentes públicos, principalmente dentro do Ministério Público, nós temos que buscar fazer o quê? Que seja o cumprimento estrito, obviamente, da legislação. Isso é o nosso papel, de forma alguma. Não podemos tergiversar com isso nunca. Mas sempre olhando por esse lado. Você olhar, se colocar na posição do quem está lá do outro lado. Eu acho isso fundamental, porque o que acontece? De nada adianta eu querer fazer as coisas a ferro e fogo se não resolve o problema. De que adianta? De que adianta eu ficar batendo? Então, assim, então o que hoje eu tento fazer no meu trabalho? Eu tento fazer isso, assim, tentar trazer o cumprimento, óbvio, da lei. Esse é o meu papel, eu tenho que fazer, cumpri-la, mas fazer cumpri-la efetivamente. Não é eu... não, agora vou buscar a responsabilização, a Mineia cometeu determinado fato, ela seja responsabilizada e acabou. Não acabou. Nós temos que mudar aquilo. Então, hoje, o meu foco na minha atuação está sendo nisso. Primeiro, eu ainda... essa semana passada, ainda tive uma reunião onde eu disse para o administrador, eu digo, olha, nós temos 3 situações. Primeiro, resolver o problema imediato, que é solucionar aquele modo totalmente equivocado que estava trazendo dano ao patrimônio público. Então, vamos corrigir imediatamente. Corrigir imediatamente, primeiro ponto. Segundo, depois disso, vamos apurar o dano e as responsabilidades. Não adianta eu ir direto para a apuração da responsabilidade se o dano continuar sendo praticado, se continuar ocorrendo, não adianta. Então, assim, então você tem que tentar trabalhar isso. Você tem que fazer o quê? Você tem que, e aí vem algo que eu tento fazer como promotor de justiça, de que tentar primeiro solucionar o problema imediatamente, para que ele não continue acontecendo. E aí, na sequência, aí sim, se tiver que responsabilizar alguém, que seja responsabilizado, obviamente, isso tem que acontecer, principalmente o ressarcimento erário. Né? Porque o que acontece muito, isso a gente tem muitas circunstâncias, assim, e eu já me deparei em várias circunstâncias de dano ao patrimônio público que ocorre, que não é por dolo, a pessoa não fez com intenção de ocasionar. Aliás, eu acho que talvez praticamente tudo nunca é com intenção, a não ser, obviamente, casos de corrupção, que aí, obviamente, não tenho o que dizer, que aí, obviamente, é doloso. Mas muitos dos casos não acontece isso. Então, eu parti da premissa o seguinte, que o ressarcimento ao erário, que o agente público ele é obrigado, em tese, a ressarcir o dano que ele ocasionou, já antes mesmo da modificação da lei da improbidade, que modificou e trouxe essa inovação de que agora eu preciso comprovar o dolo, mas assim, eu já tinha por mim de que se fosse por algo, por exemplo, você cometeu um erro, paciência, aconteceu, não foi intencional. Agora, se você tomou todas as cautelas e tu fez tudo, por que responsabilizar a pessoa diretamente? Né? Então, vamos corrigir o erro. Agora, é óbvio que se a pessoa cometeu dolosamente, indiscutível, não há o que se discutir. Mas se foi por culpa, ela não tomou as cautelas legais que deveria ter tomado numa determinada fiscalização de um contrato, por exemplo. Aí, paciência, eu não tenho como, aí talvez tenha que se buscar o ressarcimento, claro, depende de cada caso. Então, assim, tento usar essas premissas no trabalho, né? Para você o quê? Para você tentar, digamos, melhorar o que está sendo executado pela administração pública e também resolver, obviamente, e fazer o teu papel, que é estar ali de fiscal, obviamente, da aplicação da lei. Nossa, Jean, que aula, hein? Imagina, que isso. Meu Deus. Jean, se fosse para ti, se tu conseguisse hoje voltar no tempo e olhar para o Jean que passou na prova, no concurso, cara, o que tu teria para dizer para ele? Permanece, siga, vai com calma. Siga como você seguiu. Não mudaria nada. Como eu disse, para mim, tudo ocorreu de forma muito certa, determinada, em momento certo. Então, assim, eu não posso reclamar de nada, então para mim foi muito bom, assim, muito perfeito tudo aconteceu no momento certo. Então eu diria para ele assim, olha, siga o teu caminho, que o caminho está certo. Talvez seja meio pretensioso da minha parte dizer isso, que está tudo certo, obviamente, que houveram percalços, meu Deus, isso acontece. A gente passa na vida. E até porque você tem que passar. O percalço, eu sempre digo assim, ele existe para te melhorar, para te fazer você crescer. Então, eu creio que os percalços que eu passei, eu também creio que eu deveria ter passado.
Deveria ter passado até para você aprender e ter isso em mente. De que a vida também não é feita só de flores, né? Tem os seus problemas também. Sim. Então, eu diria isso. Continua no caminho. Os percalços que você vai encontrar, você vai superar como tem que ser superado. Os problemas que você encontrou, enfim, foram solucionados da forma como tinham que ser. Enfim, continua assim. Eu acho, Gia, que tu deveria falar mais, sabia? Eu sei que tu não vai. Sempre... Tu comentou antes que tu não queria dar entrevista, enfim. Sim. Mas tão bom te ouvir e, gente, tu precisaria ir para dentro de uma universidade e falar, sabe? Sabes que então, olha só, vem um detalhe que eu vou te falar. Eu fui professor por 6 meses, um semestre, na Univale em Itajaí. Só que aí é o seguinte, eu sempre fui o aluno chato. Aquele aluno que cobrava o professor. Sabe aquele aluno que cobra o professor toda hora? Que se tem um abaixo-assinado porque o professor é ruim para trocar, eu era o primeiro a assinar. Eu sempre fui assim. Então, aquele semestre que eu lecionei na Univale, eu percebi que eu não estava sendo o professor adequado. Por quê? Porque eu não tinha... Hoje eu creio que eu melhorei muito, assim, nesse sentido de conseguir me comunicar melhor. Mas como eu sempre fui, e eu sou ainda uma pessoa um pouco mais introspectiva, eu sou uma pessoa mais tímida, não sou uma pessoa que consegue chegar em um ambiente e não conhecer ninguém. Enfim, hoje já melhorei bastante, enfim, do que eu era. Isso eu posso dizer que melhorei mesmo, não tem, porque eu era muito, assim, muito retraído. E não foi muito tempo depois que eu cheguei aqui que eu fui lecionar. Então, assim, não foi uma experiência que eu entendi que eu não estava entregando ao aluno o que deveria. Então, assim, eu digo, não é o momento. Talvez isso, obviamente, no futuro, eu tenho alguns projetos aí agora um pouco mais tranquilos. Eu digo assim, eu passei um bom tempo trabalhando no GAECO em Itajaí, aquilo me consumiu muito tempo. Tá? Embora já tenha saído de lá cerca de 3 anos e meio, mais ou menos, ou mais, 3, 4 anos, eu não me recordo. Mas aí eu voltei para meu trabalho normal e agora que eu estou começando a colocar, digamos, em ordem. E eu sou daquele assim, eu gosto de fazer as coisas do meu jeito ali. Fazer o máximo possível com que ocorra da melhor forma correta. Então, assim, isso te demanda tempo, entende? E eu não gosto de estar aonde eu não vou me dedicar. Aí vem aquilo que eu falei lá atrás, que me convidaram para atuar em algumas áreas e eu recusei. Por quê? Porque eu não conseguiria me dedicar àquilo, porque a minha prioridade era outra. Então, em razão disso é que, quem sabe, mas uma hora dessa. É bom. Eu digo assim, é sempre bom quando a gente conversa com as pessoas, a gente sempre aprende, assim. E eu tô tendo uma aula contigo em tudo. Ai, Jean, pra gente ir finalizando, que conselho tu daria para quem está estudando, para quem está tentando concurso público, para o Ministério Público? O que tu poderia dizer para esses acadêmicos ou para advogados que estão trabalhando, né, também e querem concurso público? Assim, Miné, eu diria o seguinte, é claro que mudou muito, tá? Da minha época para hoje. Nossa, imagina, 26 anos atrás, as coisas mudaram bastante. O que eu posso dizer é o seguinte, é sempre a dedicação, você se dedicar àquilo que você realmente quer, né? Você indo, trabalhando firme e com disposição, e assim, e tentar, obviamente, eu sei que isso é tentar, como eu disse, assim, eu nunca fui uma pessoa muito boa em provas orais, em fazer prova oral, mas assim, naquele momento eu fiz uma prova oral perfeita, enfim, que foi o suficiente para mim passar no concurso. Então, assim, as pessoas, elas tem que acreditar em si. Eu acho que a primeira coisa é acreditar em si, que você pode fazer, obviamente, e a dedicação, né? Se você se dedicar em qualquer área, qualquer circunstância, você vai atingir os seus objetivos. Claro, às vezes com um pouco mais de dificuldade, outras vezes um pouco menos. Algumas pessoas têm uma facilidade maior, outras têm uma facilidade menor. Então, isso vai, claro, de cada um. Isso eu diria, obviamente, para quem faz concurso. E aí vem para o profissional, né? Eu consegui conciliar, embora por pouco tempo, por 8, 9 meses, o trabalho, era um trabalho de meio período que eu tinha, e estudando no concurso, porque no restante do tempo eu só estudava, eu não fazia nada, nem saía de casa. Final de semana era o final de semana inteiro
estudando, direto, sem largar os livros. Então, assim, livros na época, hoje obviamente mudou bastante. Então, assim, é a dedicação, assim, tentar conciliar, né? Aliás, como você mesmo falar, que tu acordava cedo, de madrugada, para estudar, para depois ir trabalhar. Sim. Era mais ou menos o que eu fazia, né? Embora eu sempre prezei para mim por uma boa noite de sono. Eu preciso disso, então, desde sempre. Então, isso era a única coisa que eu prezava. O resto do tempo, se precisasse ficar sem comer ou não tem. Isso é outra. Isso sim seria um detalhe para mim naquele momento. E aí a dedicação, isso eu tenho certeza que você vai atingir os seus objetivos. Como eu disse, com alguns com um pouco mais de dificuldade, outros com menos, mas se consegue. Ai, olha, muito legal. Jean, eu nem sei como te agradecer. Imagina, eu poderia ficar aqui umas 3 horas, porque olha só, eu tô cheia de perguntas aqui, Nossa, é que eu sou... Mas assim... Como eu disse, isso foi algo que eu mudei. Eu virei falastrão. Eu ando falando um pouco mais... Não, capaz. Eu virei um pouco de falastrão, então eu acabo às vezes falando e não parando. Então, isso foi algo que também mudou. Né? Então, como a experiência na vida muda, tá? Isso realmente o tempo é bom. O tempo faz bem, acho que para todo mundo. Para todo mundo. E eu adoro saber que eu não sou a mesma de ontem. Exatamente, concordo contigo plenamente. Eu sou assim. Que bom que eu não sou exatamente igual. Ótimo. E tô tentando melhorar. E sempre. E mudar. Tu tem que evoluir em vários sentidos. Então, assim, isso é verdade. Então, isso foi algo que mudei também. Que bom. Conversar bem mais. Eu não era tão comunicativo assim. Sim, mas eu só tenho que te agradecer. Imagina, estamos sempre à disposição. Muito obrigada. Quando quiseres debater algum outro assunto, estamos sempre às ordens. Ai, que bom. Então a gente tem que fazer um episódio 2. Vamos, estamos às ordens, imagina. Obrigada, Zé, de coração, de verdade. A gente te admira muito, tanto eu, o Cássio também. A gente tem uma admiração por ti, a gente adora a família também. Isso é recíproco. E assim, Mineia, conte sempre comigo, assim, como eu disse, assim, quando tu fizesse o convite, como foi algo diferente, eu achei muito bacana a ideia. Nossa, parabenizar você pelo podcast, assim, porque é algo diferente. E eu até então era falar sobre casos, situações determinadas, trabalho que eu não estava fazendo. E realmente, assim, há muito tempo que eu não falava com alguém assim sobre trabalho aberto ao público, digamos assim. Mas em razão disso, olha, eu vou te dizer assim, valeu a pena. Valeu a pena, sim, valeu a pena. Que bom. Fico muito feliz, Jean, de verdade. Obrigado, eu que agradeço. Ai, gente, por favor, se vocês puderem, compartilhem o vídeo para as pessoas poderem conhecer mais a jornada do Jean. Se vocês têm um colega, alguém que vocês possam compartilhar para esse conhecimento ir para frente, para essas dicas irem para frente, por favor, compartilhem. Se inscrevam no canal, deixem um joinha lá pra gente. E muito obrigada por vocês terem ficado com a gente até aqui. Um beijo grande e até o próximo episódio. Tchau.